Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos mais aqui, mais uma vez, juntos. Só para lembrá-los, deem um like lá, direitinho, né? Eu sou o professor Eduardo Verde, como a gente já conversou, você já sabe quem eu sou. E vamos mais nessa aula, né? Nesse bate-papo, né? Eu não costumo nunca falar que é uma aula. Eu sempre falo que é um bate-papo, né, que a gente faz, né? E nós vamos falando de novos negócios, o empreendimento, as necessidades adquiridas, e nós precisamos ter as nossas necessidades adquiridas, saber quais são e quais são nossas dificuldades, quais são as nossas regalias, as nossas facilidades, ok? Então, quando ainda estamos seguindo esse caminho de novos negócios, empreendedorismo, como o pessoal comenta por aí, né? O empreendedorismo ele é muito nesse país, né? Nós costumamos falar aí, o pessoal fez um leve cálculo aí que nós estamos hoje por volta de 17 milhões de empreendedores, né? Eu não acredito que seja tudo isso, tá? Eu acredito na realidade que nós devemos estar aí, empreendedores realmente, criadores de novos negócios. Nós devemos ter aí hoje talvez uns 500 mil. O resto está tentando fazer alguma coisa, sem uma certa coerência, sem um certo saber, e a chance de não dar certo é muito grande, né? A chance de não dar certo é muito grande. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para comentar com vocês. Então, vamos lá. Estude o seu nicho de mercado, né? O seu meio de mercado, onde você vai investir o seu conhecimento ou o seu dinheiro, né? O essencial é que você conheça muito bem o nicho de mercado em que está inserido. Dessa forma, você pode ficar de olho nas tendências e continuar se atualizando sempre com o tempo e com a marca. Sim, 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 sim. Então, quando a gente coloca, você tem que conhecer o que você vai fazer. Você não pode simplesmente falar, vou investir aqui, vou desenvolver isso aqui. A chance de você errar é de 95%, de você falir. Então você tem que conhecer aonde você vai se colocar, o que você vai investir, o que você vai planejar. Porque senão a tendência é o encerramento e o mais grave, né? O sonho vai embora. Então eu costumo falar sempre isso para os meus alunos nas nossas palestras. Nós não podemos perder os sonhos. Quando o ser humano, principalmente um empreendedor, um criador de novos cases, né, perde o sonho, perde o prazer, esquece. Nada vai dar certo. Então você tem que conhecer muito bem. Vamos lá, uma coisa que está muito em moda hoje, pet shop. E aí, quando nós falamos de pet shop, você tem que conhecer toda a qualidade de ração, desde aquela que custa R$ 2, empacotada, até aquela que custa 160, 900 gramas. Você tem que ter o pessoal que vai lavar os cachorros, ou os cachorros, né, como se brinca, né? Você tem que ter um veterinário lá dentro, você tem que ter medicamento, né, que é necessário para. Porque quem confia no teu serviço vai procurar o seu veterinário. Então, é só para colocar um item, você tem que conhecer, não basta só estar ou fazer, tá? Tem que conhecer o seu nicho de mercado. Planilha de custos. Simples? Não é simples. Planilha de custos. Aonde você vai criar o seu negócio? Onde você vai colocar? Qual o seu público-alvo? O seu público-alvo é aquele que paga
R$ 165, 900 gramas de ração, ou aquele que paga R$ 2, ou que não pague nada, mas que pague R$ 2 o quilo da ração, que é uma ração absurda, mas é uma ração. Aonde você vai colocar? Ou aquele médio, né, que vai pagar R$ 50 um quilo de ração, que dá para uma semana, talvez nem isso, né? Então vocês estão vendo que é um nicho de lucro, muito lucro, mas você tem que conhecer aonde você vai buscar e contratar os lavadores, cortadores dos pelos dos cachorros. Está vendo? É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo não é simples. E aí você pode perder muito dinheiro e perder os seus sonhos. Esse é o mais difícil. Ok? Então, quando nós colocamos isso, você tem que saber profundamente quais são as suas habilidades e suas competências. Né? As habilidades são qualidades que um profissional possui naturalmente para desenvolver algo. As habilidades. Competências são atribuições que são desenvolvidas ou aperfeiçoadas através da experiência ao longo da carreira. Então, Outback, acho que a maioria já esteve no Outback. O Outback, você não chega lá e compra uma franquia deles. Nunca. Eles permitem, e vocês também não viram nenhuma rede de Outback fechando, nenhuma casa de Outback fechando. Por quê? Porque quando você vai comprar, você trabalha 6 meses lá dentro. Desde atender a população até lavar banheiro. E depois de 6 meses, sem salário, depois de 6 meses, que você já sabe como tudo funciona, aí eles te chamam e se você foi bem, eles vão te fazer uma proposta. Se você foi mal, eles, muito obrigado por tudo e até logo. Então vocês estão vendo a estrutura, por isso que não fecha. Tá? Por isso que não tem casas deles falindo. Essa é a grande diferença. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ter habilidades. Né? Você tem que ter habilidades, você tem que ter competências. Senão não vai sair nada, nada, nada. E volto a repetir, você perde os seus sonhos. Ok? Então, Cacau Show. Para dar um outro exemplo para vocês. Cacau Show, você paga uma franquia hoje entre 400 e 500 mil reais para ter uma franquia Cacau Show. E vai perder isso, com certeza. Porque é muito difícil você manter uma loja de bairro, ou até no shopping, que o shopping é um sócio seu, mas você não faz os cursos lá dentro, quem faz são os seus funcionários. Então, você, de certa forma, você faz só um curso inicial e depois você não faz mais nada. Quem vai fazer os cursos são os seus funcionários. E a partir daí você corre um risco muito grande de falir e ficar na mão dos seus funcionários, porque eles não permitem. Então, eles vão fazer o que eles querem. Não se esqueçam disso. O patrão, não se esqueçam nunca disso. O dono da empresa, o empreendedor, o criador de novos negócios, ele nunca pode ficar na mão do seu funcionário. Tá? Nós temos casos bem claros que aconteceram nos anos, vou colocar para vocês, não é muito tempo, mas é tempo hoje, com a entrada do Plano Real em 94. A partir de 95, as empresas começaram a fazer acordo com seus funcionários. Metalúrgicas, empresas de tecelagem. E os funcionários eram valores altos. E mandaram esses funcionários para o Sebrae, que é o grande erro. E o Sebrae tem pessoas lá que são professores, mas a maioria nunca teve o seu negócio. É só professor. E aí é o absurdo do mundo. E o que acontece? Mandaram o pessoal fazer padaria, boutique do pão. Foi outro crime que aconteceu. Eu vou desenvolver isso junto com a outra aula da próxima semana.
mas mandaram fazer a boutique do pão. Só que o cara era um metalúrgico, o cliente era um metalúrgico, que, de certa forma, não era um líder. Tá? E o que ele faz? Ele coloca a esposa no caixa, o cunhado desempregado vai fazer o curso de padeiro. Que horas que o padeiro tem que acordar? 4 horas da manhã. O cunhado vai acordar. Então, alguns tiveram sucesso porque agiram de outra forma. Mas a maioria não teve sucesso. Porque agiu colocando família. Família você nunca coloca no seu novo empreendimento, no seu empreendedorismo, nunca coloque família. Não se esqueçam disso. Família é um cancro na vida. É um problema total, total, total. Então, às vezes é melhor dar 1.000, 1.200 para uma pessoa da família, vai tocar a vida, mas não vem na minha empresa encher a paciência. Estou sendo bem claro com vocês. Tá? E não se esqueçam que eu tive um escritório de contabilidade com uma média de 3.000 clientes durante 16 anos e tive uma rede de postos de gasolina que começou com um postinho e teve 15 postos de gasolina. Não se esqueçam disso. Mas nunca coloquem família. E foi o que aconteceu. Eles erraram porque a mulher fica o dia todo de pé num caixa e ele fazendo oba-oba com os amigos. Fazendo oba-oba com os amigos. Claro que a empresa, as padarias faliram. Quem é mais antigo vai lembrar disso tudo que ocorreu, né? Quem é mais antigo vai lembrar de tudo isso e vão confirmar comigo todos os erros que ocorreram. Tá ok? Então hoje, pessoal, nós vamos encerrando, estamos com 12 minutos. Só para lembrá-los novamente, eu sou o professor Eduardo Verdi, algumas formações minhas, sou formado em administração de empresas, ciências contábeis, sou mestre em economia e mais alguns cursos, mais algumas pós-graduações. E a gente está aqui exatamente para esclarecer, abrir os olhos, coisas que não existiam no passado, mas com uma longa experiência. Além de ser professor universitário e hoje profundamente professor nesse novo ensino médio que eles colocaram. E sou professor hoje de TI, administração, negócios jurídicos, marketing e por aí vai. Eu sou professor no ensino médio nesse novo sistema hoje, tá bom? Então contem, por favor, cliquem lá, deem um apoio. Isso aqui não é um benefício próprio, tá? Devolvendo algumas coisas que Deus deu para gente, tá? Então é exatamente para vocês o que der de lucro isso aqui tudo, se der lucro, é para uma instituição de caridade, que nem é numa instituição de caridade, é o Bezerra de Menezes que cuida dos idosos. As pessoas esquecem dos idosos. Isso é um crime. O idoso, a pessoa trabalha a vida toda, se dedica a vida toda, e no final ele corre o risco, qualquer um de nós, corremos o risco de acabar numa casa de convivência para idosos. Isso vai para lá para eles. Tá? Fica aqui na Penha. Ok? Obrigado vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana. Mandem comentários se está bom, está ruim. Verde, que puta idiotice. Tá bom, vamos mudar, vamos melhorar. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, obrigado por tudo. Fiquem com Deus.